Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do quadro PC dos inscritos. No vídeo de hoje vai ser a edição de número 421 e 422 dos inscritos Wagner Oton e também do Fernando Santos. Então, sem mais delongas, e vamos aí para as imagens que os dois inscritos enviaram. Então, a primeira configuração que eu vou mostrar aqui para vocês é do inscrito Wagner. Ele tem um gabinete da Thermaltake, modelo Armor Revo. Um gabinete estiloso que, apesar de ser mid-tower, tem um espaço interno bem legal, como vocês vão ver aí no decorrer do vídeo. Sobre a refrigeração, ele também é bem completo. Ele já vem com uma ventoinha na parte frontal de 20 centímetros. Dá para colocar mais dois no topo, sendo que também dá para você fazer a instalação de water cooler com radiador duplo. Também já vem com outro na traseira, mais um fan na tampa lateral. Essa tampa lateral também tem um acrílico. E o último lá embaixo ao lado da fonte. O painel dele fica no topo, ele tem 4 USBs no total, sendo que 2 deles são USB do tipo 3.0. Tem também uma porta eSATA, além das entradas para áudio, né, que é microfone e fone de ouvido, e também tem um dock de HD. Então dessa maneira não precisa abrir a máquina se você quiser colocar aí um HD convencional. Já nessa outra imagem, podemos ver o gabinete sem a tampa lateral. Aí já dá para perceber, né? Ele usa um water cooler com radiador duplo e deu certinho no gabinete. A placa de vídeo dele tem um PCB bem extenso, mesmo assim o gabinete suportou tranquilamente, apesar da baia dos HDs não serem removíveis, né, naquela parte ali da VGA. Por falar na baia dos HDs, ela é no formato de gaveta. O Wagner tem bastante armazenamento, são 2 HDs com 2 teras cada um. E mais um SSD que é da Kingston, modelo Savage, com 240 GB, e a arrumação de cabos do gabinete também é bem satisfatória. Sobre a configuração da máquina em si, nós temos aqui um processador Core i7-3770K, é um processador antigo, mas mesmo assim ainda consegue rodar tranquilamente todos os jogos, inclusive ele vai poder colocar a placa de vídeo melhor também do que a que ele tem. Porque se caso der gargalo, o processador dele é desbloqueado para overclock e está sendo refrigerado com um water cooler HCI da Corsair, que mantém aí uma boa temperatura no processador. A placa-mãe é uma ASRock Extreme 4, que tem o chipset Z77, logo dá para fazer um overclockzinho nela. E só não é mais completa porque é um pouco antiga e faltam alguns recursos que hoje em dia a gente tem em placas mais intermediárias. Quanto às memórias, o Wagner tem 2 módulos de 8 GB, totalizando 16 GB, mais do que o suficiente para qualquer jogo atual. São memórias da marca Corsair, modelo Vengeance, com clock de 1600 MHz, no caso, memórias DDR3. A placa de vídeo dele é uma GTX 970, o modelo aí é da Gigabyte G1 Game, um dos melhores modelos, né, de placas de vídeo. Em termos de construção e dissipação, vejam que ela tem backplate, por exemplo. O PCB dela é um pouquinho mais extenso, justamente porque ela tem algumas customizações aí que a Gigabyte faz no PCB. Quanto ao desempenho, ela é parecida com uma GTX 1060 de 6 GB, então vai conseguir rodar aí muito bem os jogos atuais com resolução Full HD. E para fechar, a fonte dele é uma Corsair modelo CX750M, fonte mais do que o suficiente para configuração, inclusive ela é semi-modular, tem alguns cabos removíveis que auxiliam pra caramba no cable management. Bom pessoal, essa parte aqui eu faço a cotação da máquina de vocês. A máquina do Wagner, apesar de ser um pouquinho antiga, é bastante completa, então o valor deu um pouquinho caro, né, de R$6.000. Atualmente, você conseguiria montar, na minha opinião, uma máquina bem melhor que a dele. Só que provavelmente ele deve ter comprado de pouquinho em pouquinho e ainda assim é uma baita máquina. Como upgrades, a única questão que eu acho viável ele trocar, pelo menos de agora, só se ele quiser também rodar em resoluções mais altas que Full HD, né, os jogos atuais, seria a placa de vídeo. Eu coloquei aqui uma GTX 1070, tem que tomar cuidado também, galera, porque as placas de vídeo elas tiveram um aumento de preço, né, devido a esse boom de mineração. Então a recomendação é esperar pelo menos até novembro, se você quiser comprar uma placa de vídeo mais top. Já o PC do Fernando, que é a segunda configuração do vídeo, nós temos aqui um gabinete da Cooler Master, é um RAF 912 Plus, gabinete bastante antigo, mas ainda assim tem aí uma boa construção, o espaço interno é grande, dá para construir aí ótimas configurações nele. Um dos pontos positivos do RAF é ele ter bastante entrada de ar. O gabinete, pelo menos na parte frontal, ele tem muita ventilação, o que acaba prejudicando um pouquinho em relação à poeira, né, já que o gabinete é todo aberto. O painel fica no frontal do gabinete, nós temos 2 USBs 2.0
detalhe aí que não tem conexão USB 3.0, né, justamente por ser um gabinete antigo. Ele tem uma porta eSATA e também as entradas convencionais de áudio. Quanto ao suporte e arrumação de cabos, ele tem diversas furações para passar os cabos da fonte e o Fernando Santos conseguiu fazer uma boa montagem. Uma dica que eu deixo, que é apenas um detalhe, é passar os cabos do painel frontal antes de fazer a instalação da placa-mãe. Dá bastante trabalho, principalmente depois que você monta o PC, mas é uma dica que eu quero deixar aí para quem for montar um PC do zero. A baia dos HDs do RAF 912 são todas em formato de gaveta. O Fernando retirou, né, as baias que não estão sendo utilizadas. Na minha opinião, isso é bacana porque evita de ficar acumulando poeira e também ajuda na ventilação, né, porque não vai ter nada impedindo que a ventilação circule. E ele tem dois HDs, um da Seagate de 250 GB e mais um da Samsung de 160 GB. É pouco espaço, né? É provável que ele tenha reaproveitado de configurações antigas. O processador do PC é um AMD FX 9370, é um processador que tem um clock de 4.4 GHz. Basicamente, galera, é um FX 8350 com um overclock de fábrica e por isso, inclusive, ele tem um TDP de 220 watts, que é um TDP bem alto, né, para um processador, ainda mais atualmente. A placa-mãe é uma Asus M5A99X Pro. É uma placa-mãe que suporta esse tipo de processador, né, com TDP de até 220 watts, então é bastante completa. E de memória, ele tem apenas um módulo de 8 GB, é uma memória da Kingston, modelo HyperX Fury, clock de 1866 MHz. A placa de vídeo é uma GTX 960, também da Gigabyte, nesse caso aqui o modelo IndieForce, que é um modelo um pouco mais básico do que o G1 Gaming. E a fonte é uma Corsair GS600, fonte com selo 80 Plus bronze. O diferencial dessa fonte, basicamente, em relação ao modelo GX, pelo menos na parte estética, é que o fan de baixo dela tem um LED. Quanto à construção interna, não sei dizer ao certo, e se caso alguém souber as principais diferenças do modelo GS para o modelo CX, por favor, coloque aí nos comentários. Quanto ao valor dessa configuração, eu cotei aqui por aproximadamente R$ 4.150. Lembrando, galera, que é um valor estimativa, pode variar bastante conforme a data e muitos dos componentes não tem estoque, então eu coloquei o valor do último estoque, beleza? Quanto a upgrades, não vai ter muito jeito, a linha FX é bastante defasada, então eu sugiro aqui a troca do kit, né, todo, aí placa-mãe, processador e memória. Eu coloquei um Ryzen 7 1700, mas ele também pode ir para o lado da Intel se ele quiser, colocar um Core i7, quem sabe. Basicamente vai ser um outro PC, na verdade seria até mais vantajoso ele vender o kit dele atual, juntar um pouquinho mais de grana para comprar um novo kit. Também é mais se ele quiser renovar a configuração dele e não estiver satisfeito, né, com a atual configuração. Um último detalhe também como upgrades futuros que eu esqueci até de colocar aqui, é em relação a um HD. Creio que 250 GB seja pouco espaço, né? Então eu também recomendaria aqui a inclusão de mais um HD com um pouquinho mais de espaço. Bom pessoal, então eu encerro mais um vídeo aqui do quadro PC dos inscritos. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like, comenta aí o que vocês acharam dessas dois setups, né, dessas duas configurações, aliás. Deem uma passada nos sites que estão aí na descrição, que são os parceiros do canal. Um abraço a todos, tamo junto, valeu e fui!